Tarde, paz de Cristo. Eu vou fazer esse vídeo aqui para dar conhecimento de causa sobre este assunto, a grande brecha da cristandade, da Igreja Católica Apostólica Romana, tá bom? Então, a separação entre a Igreja Católica do Ocidente e a Igreja Católica do Oriente. Isso aí é chamado de cisma. Aconteceu no ano de 869 depois de Cristo. Constantinopla, que era do Oriente, era uma igreja que deu a direção da ICAR. Deu muita representatividade, porque a Igreja Católica do Ocidente ela encerrou-se antes da Igreja de Constantinopla, certo? Então, essa separação se consumou no ano de 1054, esta separação. Várias causas que, que redundaram, que fizeram este acontecimento. Então vamos lá. Então, o Papa Nicolau interviu nos negócios da Igreja Oriental. Então, o Papa do Ocidente intervia, excomungou Fócio. Esse Fócio deve ser um Papa lá também. Patriarca de Constantinopla, que por sua vez excomungou Nicolau também. Entenderam? Então seguiu-se a cisão. Nessa época o Império Romano estava dividido. Nessa época não. Estava dividido desde do ano 395, o Império Romano. O Império estava dividido. Então a igreja permanecera una, apesar de luta prolongada e amarga entre o Papa de Roma e o Patriarca de Constantinopla, ambos a disputar a supremacia da igreja. Aquela luta, né, pelo poder. O Papa do Ocidente queria ser maior do que o Papa de Constantinopla e vice-versa. Apesar dessa luta, né, constante, antiga, mas a igreja continuava una na unidade. Então, durante os primeiros 6 séculos, a igreja do Oriente ela era representativa. A maioria dos acontecimentos que acontecia no tocante na direção da igreja se fazia em Constantinopla, do Oriente. Ou seja, Constantinopla era mais importante. Então, a pretensão insistente do Papa de ser o senhor da cristandade, do Papa do Ocidente, ficou intolerável, a ponto de a Igreja Oriental se separar da Igreja Ocidental de modo definitivo, certo? No decorrer daqueles tempos. As cruzadas do Papa Inocêncio III prejudicou muito Constantinopla e a decretação do dogma do Papa de 1870 também fez aumentar esse abismo, esta separação. Se separaram. Então o Papa do Ocidente usou as cruzadas para afligir a Igreja de Constantinopla. Certo? Fez aumentar a separação. Então houve a separação devido às cruzadas, essas decretação do dogma do Papa e essa luta constante entre os papas. Houve a separação. Certo? No século XVI, Martim Lutero também, pela mesma razão, certo? Ou seja, o Papa querer ser senhor do povo de Deus, por causa desta porfia de querer ser maioral, ser o senhor da igreja,
a Igreja de Roma, certo? Então, esses 3 pontos, 3 ou 4, né, foram as causas de hoje existir a Igreja do Oriente, oriunda de Roma, e a Igreja Romana do Ocidente. Tá bom? Eu vou tentar aqui, assim, dar uma opinião a respeito desse tópico aqui. A Igreja é infalível? O Papa é infalível? A Igreja tem a verdade? Começando pelo primeiro. A Igreja é infalível? Penso que não. Não. A Igreja não é infalível. Porque a Igreja depende do homem. Do homem. E o homem não é infalível. O homem, Romanos 3, 23, se não me falha a memória, o homem é um ser caído. Por mais que Deus o levante, de dons, de ministério, tudo, mas o homem é passível de erro. Como a igreja depende do homem, isto é uma luta constante entre o bem e o mal, Deus versus Satanás, é uma prova constante. O homem é caído, certo? Mas Deus, Jesus Cristo, restaurou o homem, certo? Mas isso não quer dizer que o homem seja infalível. Se o homem pecar, ele fica nas trevas. Então, como a igreja depende do homem, depende de Deus, com certeza. Mas se Deus não tiver um material perfeito, puro, a obra feita do barro não é uma obra boa. Então a igreja não é infalível. A própria Bíblia fala a Bíblia fala que Deus permite do pastor errar para pôr à prova, ver se o homem de fato está seguindo a Deus ou o homem. Romanos 3, 23 diz assim: porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação para a fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então a igreja não é infalível, certo? A igreja, ela pode cair. E eu acredito que a igreja depende do servo de Deus, do homem, depende do Espírito Santo de Deus. Porque se o homem não fizer adequadamente a obra na igreja, a igreja não vai para frente. A igreja não é infalível. De formas que há vários versículos na Bíblia que Deus é que justifica o homem, certo? Bom, o Papa é infalível? Também não é infalível. O Papa é um homem comum. É um homem comum, muito pelo contrário. Quando ele está dizendo que ele é infalível, ele já está falível, porque ele está se achando tal. A Bíblia fala que o homem é feito do pó da terra. Nós somos feitos do pó da terra, nós não somos nada. Como eu li lá em Romanos, versículo 3, 23, certo? O homem é caído. Então, se nós somos alguma coisa, foi pelo sangue derramado de Cristo. Então, o Papa, ele com certeza, ele é falível. E não só falível, ele é caído. Quando ele já tem esse título aqui, ó, ele já está caído. Ele é presunçoso. É o caso de Nabucodonosor, a história de Nabucodonosor. Se você procurar saber a respeito de Nabucodonosor, ele achava que ele era alguma coisa. Deus fez ele descer ao pó da terra. Deus transformou ele num animal. Foi pastar junto com os animais no campo. Pastar grama. Então o Papa, com certeza, ele vai pastar grama. Agora, se ele se dispor, não interessa se ele é o homem que está lá com esse título.
Mas se de fato ele não tivesse orgulho, não tivesse rótulo, e se ele não se sentia assim, se ele se sentia um pecador, se ele se sentia um homem falível, Deus é com ele. Porque a Bíblia diz, né? Aqueles que se exaltam são humilhados, aqueles que são humilhados são exaltados. Então, o Papa é infalível. A Igreja Católica Romana, ela faz questão de exaltar o Papa, certo? Então, é uma igreja caída, uma igreja que está alicerçada na areia, não na rocha, na areia, quando vem o vendaval, certo? Por isso que, de repente, vem dizer assim, é porque eles estão querendo destruir a igreja católica. Meu amigo, minha amiga, não é nós, eu não sou nada, nós não somos nada, o homem não é nada, eu não sou nada. Estou aqui falando da Bíblia, está na Bíblia, que a Bíblia prova que o homem não é nada, nós não somos nada, certo? Então eu estou aqui me orientando pela Bíblia, eu não sou nada, eu sei que eu não sou nada. Eu não posso apontar o dedo em riste para vocês, mas pelas obras de vocês, como diz, né? Pelos frutos, aqui isso aqui é um fruto. No momento que vocês falam que vocês são infalíveis, isso é um fruto de vocês de derrota, entende? É, então é por aí. Eu, eu, eu sou, eu sou falível, mas se eu tiver humildade, estiver enquadrado dentro da doutrina, Deus pode fazer alguma coisa e me salvar, certo? Fazer alguma coisa de mim. Pelos frutos se conhece a árvore. A árvore má não dá frutos bons, e a árvore boa dá frutos bons, certo? Uma fonte de água não pode jorrar água salgada e água doce, certo? E não há como, a própria Bíblia fala, ninguém poderá servir a dois senhores, ou há de agradar a um e desagradar a outro, entenderam? Como é que você vai servir a dois senhores, certo? Para mim o Papa é falível, não é nada. Papa não é nada. Tenho que respeitar a pessoa do Papa, não conheço pessoalmente, certo? Mas como ele está no cargo político, então eu posso respeitá-lo como um político, como um governante, um rei, certo? Mas como cristão não sei, tá bom? A igreja tem a verdade? Enquanto, se houver pessoas que estão com a verdade, seguindo a Bíblia, ela pode ter a verdade. Agora, a Igreja Católica, eu acredito que não tem a verdade. Pelo testemunho, né, deles, pregam tudo de atravessado, pregam a palavra que ninguém aguenta, não há cura, não há nada, certo? Só aquela cerimônia que engana a pessoa que está ali, certo? Entra doente na igreja e sai doente da igreja, entenderam? Então, a Igreja Católica Apostólica Romana não tem a verdade, muito pelo contrário. Eles fazem operação desmonte contra a doutrina, contra a Bíblia, contra a doutrina de Cristo. Dizem que nós não podemos seguir só a Bíblia, certo? São totalmente anticristãos, a Igreja Católica, tá bom? Final.